O irmão Sérgio está aqui com a sua filha, tá? Ele vai dar um testemunho hoje e nós vamos aproveitar bastante tempo. Ó, são 8 horas, tá, gente? Então ele vai ter aí uns 40 minutos para falar tranquilamente, para contar o seu testemunho de transformação de vida. Amém? Então queria chamar ele aqui já, para a gente estar ouvindo essa palavra que veio do coração de Deus para o nosso coração, no nome de Jesus. Ele é um mestre de capoeira, e eu estava falando, eu fiz um podcast com ele uma vez, né? Tá lá no YouTube, e se você quiser depois assistir, foi muito interessante. É porque eu também fui capoeirista, né? Até os 19 anos. Mas depois, olha só o que aconteceu, rapidinho vou passar para ele. Eu com 19 anos entrei para a igreja, para a Assembleia de Deus. E naquele tempo, não podia juntar as duas coisas. Não podia mesmo. Ou você era crente, ou ficava treinando capoeira lá. E aí eu larguei, e parei, e abandonei. Aí depois de um tempo, nós aqui no nossa igreja, lá em Miguel Couto, não sei quem lembra disso, nós tínhamos uma aula de capoeira também, na igreja, com ritmo cristão, né? A gente botou aquele ritmo já cristão, tal. Olha, juntou gente, irmão, foi muito jovem. E o irmão Sérgio, que é conhecido aí como mestre Nagô, depois vai explicar um pouquinho sobre isso também, né? Tem muita gente que tem dúvida, né, sobre essa questão desse nome, né? Acha que é um nome assim, espírita, né? E não é, tá? Depois ele vai explicar. E aí, ele dá aula aqui na rua, ele viaja pelo mundo, esteve recentemente em Luxemburgo, na Alemanha, em vários lugares, um viajado, tá, gente? Viajado. Então ele vai contar o seu testemunho, Deus abençoe sua vida. Vamos orar por ele, irmãos? Vamos orar por ele, Pai Celestial. Toma a vida do irmão Sérgio nas tuas mãos, Senhor. Que a vida dele seja canal de Deus para a nossa vida. Que ele seja instrumento do Senhor hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo todos meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecendo a Deus por mais este dia, por essa oportunidade, sabendo que nada é por acaso. Agradeço ao pastor Paulo por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês aquilo que eu vivi, tá? Desde a minha infância, eu vim morar aqui, eu tinha 7 anos de idade. Então, automaticamente, não tinha energia, era tudo no lampião, lamparina, a mata ali era fechada ainda. De vez em quando acontecia ter cobra no quintal, entendeu? Então, eu estou aqui desde muitos anos. Então eu quero fazer uma oração primeiramente. Senhor da glória, Senhor dos exércitos, Pai, Filho e Espírito Santo, honras e glórias sejam dadas a Ti, porque só vós digo de honra, de glória, de reverência e adoração, porque não existe outro Deus acima ou além de Ti. Tu és fonte de toda a criação, Senhor. Perfeito, perfeito, perfeito são os Teus projetos, Senhor. Que seria de nós, Senhor, esse amor, Pai, que transcende o teu entendimento. Amor no qual, Senhor, Tu enviaste, Senhor, Teu unigênito Filho, Senhor. E Jesus, Senhor, nosso Salvador, esteve aqui nesse plano, Senhor. E no dia que Ele ascendeu ao céu, o Senhor da glória, enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo se encontra presente, Senhor. Que nós possamos, Senhor, alcançar tudo que vós tem preparado e reservado para todos nós. Porque ninguém desce a esse plano, Senhor da glória, por acaso, Senhor. Ninguém vem a passeio, Senhor. Todos nós estamos em missão, Senhor. Então eu peço, Senhor da glória, nos fortaleça, nos prepara, nos capacita, Senhor. Nos unge para nós combater o bom combate. Porque não existe vitória sem luta. Senhor da glória, que o portal sagrado possa estar aberto, Senhor. Que os Teus santos anjos possam se fazer presente, Senhor da glória. Oh, Pai, visita, sim, Senhor da glória, esse espaço, Senhor. Que esse espaço seja luminoso, Senhor. Que cada vida aqui, Senhor, possa alcançar, Senhor da glória, aquilo que vós tem reservado para o dia de hoje. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor tem uma particularidade com cada um de nós. O Senhor, Ele fala através do louvor, Ele fala
através de sonhos. Você passa na rua, alguém vai falar algo que o Senhor vai falar com você. Tem que estar atento. No momento que o irmão Paulo, o pastor Paulo, ele me convidou, o Senhor já começa a falar muita coisa, assim, é muita coisa, muitas vezes o tempo é muito curto, mas eu quero poder ser bem sucinto, para que vocês possam entender por que nós estamos aqui nesse plano. O ser humano, ele é muito imediatista. Ele fala para o Senhor, eu quero essa bênção em tantos anos. Imagina o ser humano falho, pecador, querendo dar ordem ao Todo-Poderoso, onde os anjos dão glória, 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 santo, 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 e vem um ser humano e quer impor o Senhor, não, eu quero essa bênção em 7 dias, em 21 dias, e, sabe, determina. E quer barganhar com o Senhor muitas vezes. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Todo o universo está diante do Senhor. Ele conhece todas as coisas. E o homem barganha muitas vezes. Então eu quero chamar a atenção de todos nós. Quando você acordar, você agradeça a Deus pelo despertar da sua consciência e pela noite que o Senhor te deu. Porque muitos dormiram ontem e não acordaram hoje. E muitos que não acordaram foram sem conhecer o Senhor. E hoje nós temos uma oportunidade. Há um desafio muito grande, o meu irmão Paulo, ele falou sobre planos espirituais. E nós estamos em meio num combate. Existe uma guerra, onde o inimigo ele fala que nós não somos dignos do amor de Deus. Porque nós somos muito vulneráveis, nós somos corruptíveis. Se corrompe com facilidade. Mas o inimigo, ele sabe também, no momento que você adquire conhecimento, ele não quer que nós tenhamos o conhecimento. Quando você tem conhecimento do plano espiritual, automaticamente você começa a mudar muitas coisas, a renunciar a muitas coisas. Quando fala em conversão, a conversão é, já estou convertido. Não, já estou convertido, estou na igreja, estou convertido. Será? Se os apóstolos estavam do lado de Jesus, viu Jesus curar cego de nascença, ressuscitar Lázaro, fez maravilha, mesmo assim Jesus falou assim, quando você se converter, e nós que não vimos nada ainda, a gente acha que está convertido. Naquele momento crucial de Jesus, que ele já sabia que estava próximo, né, dele voltar para o Pai, e ele fala, orientando os seus apóstolos, aí Pedro fala, não, nós estamos prontos para morrer, não, para te acompanhar. Todo mundo, na hora que o bicho pegou, todos eles fugiram. E hoje não é diferente. A conversão, ela é uma construção que é feita dia após dia. E nós temos que desconstruir aquilo que foi construído sem o conhecimento de Jesus. E não é fácil. A carne não quer renunciar a nada. A carne não quer essa transformação. E é um desafio muito grande que nós temos. Eu acho que se eu for numa igreja muito grande para poder falar certas coisas, eu nunca vou falar de prosperidade. Não, que você vai ser próspero, que e tal, nada, eu não vou falar nunca isso. Eu quero que Jesus não ofereceu nada disso. Ele ofereceu o quê? Vida eterna. Ele ofereceu vida eterna. Ele não quer que a gente passe pela segunda morte. Mas meu irmão Sérgio, segunda morte, tem 2 mortes. A primeira morte é certa. Quando você nasce, a morte já está do lado ali. Tá? Tudo que vai ser construído aqui, conquistado, é com trabalho, e o Senhor não quer que a gente possa passar pela segunda morte, que é a morte do Espírito. Essa é muito triste. Eu não vou querer aprofundar muito nesses mistérios, mas eu quero que vocês possam, nós somos poucos, mas que esse pouco possa fazer a diferença. Porque foi falado aqui, agora mesmo, sobre o Senhor está no controle. Mas para o Senhor estar no controle da sua vida, você tem que permitir. Você permite ele ficar no controle? No controle, aí Senhor, aí não. Porque eu acho que eu estou inteligente o suficiente para poder conduzir a minha vida. E nós não somos. Nós temos que procurar estar sempre na dependência do Espírito Santo que foi enviado por Jesus. Porque nós estamos no meio do combate. Existe uma guerra agora
Está lá na Ucrânia, em outros países, aí você está vendo o que está acontecendo. Mas nós estamos no meio da guerra aqui também. Uma guerra no plano espiritual. Onde o inimigo olha para nós e vai tentar nos desviar do caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o modelo a ser seguido. Não me siga, não siga o pastor. Porque nós temos falhas ainda, tem muita falha. E sempre peço, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, Senhor. Eu preciso de tantas coisas ainda de mudança. Já mudei bastante, mas preciso muito ainda. Daquilo que muitas vezes você nem sequer tem conhecimento. É um desafio muito grande para todos nós. Nós julgamos muitas vezes, e muitas vezes o homem sem conhecimento, por falta de sabedoria, ele fala, fulano já está no inferno. E aí? Ele esquece que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é justo também. Mas o amor de Deus, a gente não consegue entender o amor de Deus. Transcende o nosso entendimento. Eu nasci na Penha, né? Meu nome é Sérgio. Eu nasci em 1956. Esse ano agora eu faço 69 anos. Estou jovem ainda, mas já está com... né? O ano que vem já faço 70 anos. Parece que foi ontem. Passa muito rápido. Muito rápido, meus irmãos. Muito rápido. 69, não acredito. Eu não acredito que eu tenho isso. Tenho 4 cirurgias. Sabe? 4 cirurgias que foi muito difícil. Desenganado pela ciência. Mas a última palavra é do Senhor. O homem dá um diagnóstico, mas tem que prevalecer o diagnóstico, aquele que vem do eterno. Mas e aí, como é que funciona? Meu irmão Sérgio, como, meu irmão? Que um dia o Senhor me consagrou ministro de intercessão, meu ministério era cura e libertação. Eu vi muitos testemunhos, e um dia o Senhor falou assim, não, vamos testar você também. Então o Senhor é inquestionável. Todo que questionar o Senhor teve que se calar. Todos. Jó, foi. A gente fala sempre de Jó, mas não fala da mulher de Jó também, que estava do lado dele, cuidando dele. Toda pregação é Jó. Jó, e a mulher que está do lado dele, a companheira? Ninguém nunca falou da mulher dele. Só fala que ela amaldiçoou esse Deus, mas fala que no original não está isso, né? No original não está isso. Mas ninguém fala que ela estava ali, companheira do lado dele ali, cuidando dele naquele momento difícil, porque o vínculo maior do filho não é com você, é com a mãe. É ou não é? O vínculo maior é com a mãe. Que é 9 meses ali, a minha filha está ali gestante, né? Onde teve o chá de revelação, aí a Angelina já está ali, ó. Tá? E ela vai cuidar da Angelina, já tem que acariciar, falando que você é bem-vinda, essas palavras são importantes, você é bem-vinda, estou esperando você com ansiedade, que você venha perfeita, para poder alegrar-se a nossa casa, a nossa família, está ali. Imagina um dia desse aí, Maria estava grávida, o anjo chegou, fez aquela revelação, né, o arcanjo Gabriel, né, e ela, mas Senhor, estava no ventre dela ali, e aí? Imagina o que estava no ventre dela, a gente não paramos para pensar nisso. E um dia nasceu lá Jesus, né, o nosso Senhor, e veio cheio de luz, de sabedoria, né, para nos dar vida e vida em abundância. No meu testemunho, um dia eu estava com 13 para 14 anos, eu estava brincando aqui atrás tinha um depósito de banana. Acho que ninguém aqui lembra disso, quem mora aqui. Tinha um depósito de banana aqui atrás. E tinha os meninos que eu brincava ali com ele. E devia ser umas 3 e pouca da tarde, e o céu estava muito nublado. Estava muito nublado. E eu brincando com eles, jogando aquela disco voador, né? Jogava a tampinha, aí um pegava lá, outro pegava para cá. Só que eu comecei a ver alguma coisa do meu lado. Aí eu fiquei assim, um reflexo. Aí eu olhei para o alto. Estava nublado. E eu vi quando a nuvem se afastou e abriu uma luz, um clarão. Você já viu aquele filme Ghost? Quando vê aquele filme eu lembro toda hora.
abri o clarão assim, eu olhei, aquela luzinha para cima de mim assim, ó. E eu vi quando algo veio sobre mim. Foi muito pesado, eu desmaiei. Acordei em casa. Então ali eu acho que foi o primeiro momento, né, da preparação, né, do Espírito Santo sobre a minha vida, sabe? Eu acordei em casa, me levaram, o seu finado Amaro me levou para casa, eu desmaiei, né? E dali já começa. Eu não olhava para o alto. Quando eu olhava, ficava fazendo aqui assim, eu tinha medo de cair de novo. Eu caí 3 vezes. E depois dali eu comecei a buscar o pouco conhecimento que eu tinha. Então o que tinha mais acesso era a rezadeira, né? Aqui perto, aquele negócio todo. E eu automaticamente eu fui buscando nesse lugar, que era o que tinha mais acesso, né? Aqui na época tinha a igreja do irmão Zezinho, acho que ele deve ser falecido, né? Que é essa igreja aqui da frente aqui, entendeu? Mas era muito difícil, né? A questão da igreja, até por causa dos meus pais também, né? Os pais que levam o filho, né? Até um determinado momento também, seu filho está aqui porque você está aí, mas vai ter um momento que ele vai ter a liberdade, vai ter a autonomia, né? Vai falar assim, não, pai, é legal, mas eu quero, entendeu? Tem que respeitar, tá? Então eu não tive, aí eu tive, fui em vários lugares. Só que em um determinado momento, eu vejo da forma seguinte, Deus tem uma particularidade com cada um de nós, com cada um de vocês. Nunca se sinta abandonado. Nunca se sinta sozinho. Nunca. Ah, meu irmão Sérgio, mas eu tive trauma de infância. Eu tive um monte de trauma de infância, trauma sentimental, um monte de coisa. Ninguém vem a esse plano à toa. Ninguém vem a esse plano a passeio. Todos nós estamos em missão. Todos nós. Jesus veio em missão, olha só. Olha o que ele passou. Teve momentos, meu irmão Paulo falou de momentos de alegria. Ontem foi um momento de muita alegria, né? Todo mundo lá em casa, as pessoas mais próximas a nós, puxar de revelação da minha filha. Tá uma alegria, felicidade, cantamos, aquele negócio todo, um momento de alegria. E vai ter momentos também de tristeza. A carne, ela vai, sabe, oscilar muitas vezes. Imagina Jesus nas bodas de Caná. Eu trabalho com capoeira, eu fui a mais de 20 países. Em Israel eu tive 5 vezes. E teve um momento que eu estava em Israel e o menino falou assim, mestre, eu peço desculpa ao senhor, porque sempre quando eu acabo o curso, então automaticamente tem um social, vai para poder jantar, que negócio todo mundo vai para poder fazer perguntas. Você, mestre, hoje tem um casamento. E eu vou para o casamento, porque também ele era quase um rabino. E ele falou assim, eu falei, como é que é o casamento? Eu falei assim, mestre, o casamento é muito bom, a gente canta, a gente dança, a gente, sabe, é uma alegria. Aí eu voltei no passado, imagina Jesus ali, né, nas bodas de Caná, na alegria, felicidade, né, uma tradição judaica, né, na época, né. Então hoje, nós que somos cristãos, que estamos em Cristo Jesus, temos que ser alegres e felizes também. Só que nós temos a consciência, o que eu posso e o que eu não posso. Tem que saber o que você pode e o que você não pode. Tá? E eu fiquei muito feliz, aí quando ele falou ali, eu voltei no passado. Então eu vejo que todos nós, há um mistério em cada vida. E um dia eu descobri, o quê? Eu dormia e tinha o sonho normal. E num determinado momento, eu acordava no plano espiritual. Sabe o que eu falava? Eu falei assim, estou aqui. Eu sabia que eu estava no mundo espiritual. Se fala em arrebatamento, né? Paulo teve um terceiro céu, né?
Outros apóstolos também, outros discípulos tiveram também essa experiência no plano espiritual. E quando você tem essa experiência no plano espiritual, que você tem um encontro, muitas vezes você muda muitas coisas. Por eu estar num segmento, automaticamente, eu ia buscar naquele segmento que eu vivia aqui na Terra. Então eu fui em muitos lugares, no plano espiritual. E automaticamente eu anotava, eu tinha uma agenda, eu anotava. Tal dia eu fui em tal lugar, assim, assim, anotava um relatório. Eu fui em muitos lugares. E busquei conhecimento de lá para cá. E no segmento que eu estava naquele momento, ele não tinha a referência à Bíblia. Nós não tínhamos a Bíblia, né? Então era um segmento, que eu não quero falar o nome, tá? Mas temos que respeitar todas, que Jesus é misericórdia, é amor. Porque imagina se Jesus volta hoje. Todo mundo fala assim, Jesus, volta logo, volta logo. Será que ele seria bem recebido? Tem que pensar. Será que ele seria bem recebido? Rapaz, o Senhor, o Messias, rapaz, ele foi na casa da Dona Maria ali, aquela mulher lá, rapaz... Como ele foi questionado quando foi na casa de Mateus. Como foi questionado quando foi na casa de Zaqueu também, que era cobrador de impostos. Porque ele veio ele veio buscar os excluídos. Aqueles que foram excluídos pela sociedade. Ele, não, Jesus é inclusão. Então nunca diga que você vai estar perdido, nem nada. O Senhor é misericórdia, Deus é amor, Deus é misericórdia. Jesus, sabe, ele continua vivo. Então nós temos que ter consciência que nós somos cristãos. Nós temos que ter uma visão diferenciada de tudo. Porque nós temos o Espírito Santo hoje que nos rege, que nos governa. Mas nós temos que ter consciência dessa responsabilidade. Então eu acordava no plano espiritual, fui trazendo conhecimento. E esse conhecimento na agenda e no lugar que eu estava seguindo, muitas vezes ele questionava. Porque o conhecimento está no plano espiritual, não está aqui. Primeiro vem de lá para cá, não é daqui para lá. A sua oração vai daqui para lá e a resposta vem lá do alto. Porque se você analisar Daniel, né, ele fez a oração, né? O que aconteceu? Chegou logo lá em cima e viu a resposta logo? Demorou? Por qual motivo? Por qual motivo? Porque teve lá o inimigo que não deixou. Gabriel falou assim, não, tem que chamar um mais forte do que eu. Chamou quem? Miguel. Foi? Não é isso? Está na escritura? Aí o pessoal fala, não, que chuta o inimigo. Nada, meu amigo. Se ele aparecer, você vai correr. Não vai ter nem perna para correr. Se não for misericórdia de Deus, se não for a unção do Espírito Santo, a gente não pode nada. Não pode nada. Se um arcanjo chamou outro para pedir ajuda, na disputa do corpo de Moisés, foi preciso chamar Miguel. E ele não falou nada aqui. Só falou assim, que o meu Senhor te repreenda. E a gente aqui, pobre pecador, sabe, falamos não, que nada, não podemos nada se a gente não confiar em Jesus, se a gente não tiver o Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós somos muito frágeis. Você vê os apóstolos do lado de Jesus ali, sabe? Do lado de Jesus, teve um determinado momento que todo mundo, fugiu. Na hora que o negócio ficou estreito, ele, não, agora não. E mesmo quando Jesus volta, atualmente, ele falou assim, olha, eu quero tocar. Não acreditou ainda. E Jesus falou, toca-me. Entendeu? Então hoje a gente crê pela fé. Pela fé que a gente crê. Então, num determinado momento, eu comecei a buscar muitas coisas, conheci muitas coisas no plano espiritual, tá? Existem muitos espíritos que estão caminhando por aí, tá? Legiões e legiões. Você vai ver que na Cracolândia, quantas pessoas estão ali como zumbi? Ali tem uma nuvem de proteção para a oração não chegar. Estão ali caminhando ali.
E no plano espiritual é a mesma coisa. Se eu vou analisar hoje o adultério, né? O que você acha? Quantas pessoas estão adulterando? Então tem espírito, estão especialistas disso, de fazer o cara cair no adultério. E o adultério muitas vezes não acontece fora da igreja, não. É dentro da igreja. Dentro da igreja. Que o cara fala assim, poxa, aquele cara está com muito conhecimento. Eu vou começar a observar onde ele é vulnerável. E consegue uma ovelhinha mais frágil para poder dominar o cara. Aí ele vai cair em adultério e ele perde a unção. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Então nós estamos num combate muito grande. O inimigo não está de brincadeira. Porque ele sabe que nós temos algo que foge à nossa compreensão. A gente não sabemos o que nós temos dentro de nós. Um amigo falando que estava num garimpo de esmeralda em Goiás, em Goiânia. E um amigo dele falou assim, ó, tá vendo aquele mascate que está vindo lá? Aquele mascate vendendo lá, chaleira, todo aquele negócio para os garimpeiros. Vamos ver se a sorte vai sorrir para ele. Pegou uma mão cheia de esmeralda. Só que a esmeralda, sem lapidar, é como uma pedra comum. Falou assim, ô garimpeiro, e com os meninos assim, brincando, quero trocar isso tudo aí com você, por tudo que você tem aí. Ele, não quero não. Vamos trocar? Não, quero não. Só que estava passando uma pessoa que sabia que era esmeralda, e a esmeralda estava bruta. Aí ele falou assim, você não quer não? Ele falou, não, agora não. Então nós somos uma pedra preciosa que precisamos ser lapidada. E o inimigo, ele não quer que você tenha conhecimento. E quando você permite o Espírito Santo te lapidar, aquela fagulha divina que está lá no seu interior não vai ser mais uma fagulha, vai ser uma chama. Porque nós somos filhos da luz, nós não somos filhos da escuridão, da treva. E quando você, ao passar da sua caminhada, com conhecimento, você vai renunciando, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu vou tirando, vai tirando certas coisas, porque a carne ela é muito densa, essa parte humana é muito densa. A carne, Paulo fala, a carne milita contra o espírito. A carne é egoísta, porque ela sabe que tem um tempo. Nós somos veículo. Eu estou Sérgio, você está Paulo, você, seu nome? Você está Henrique, mas você não é Henrique. Você está Henrique. E aí? Se você analisar, todos nós aqui temos a identidade. Nasceu Angelina daqui um dia, mas o Senhor tem o nome de todos nós. No livro da vida. Mas meu irmão, isso aí, todos nós. Se nós somos desorganizados, nós temos o nosso nome aqui de registro, e o pai que é organizado. O seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem uma parte divina sim. Mas para essa parte divina ela aflorar, precisa de conversão, de renúncia, de transformação, não de forma radical. Não podemos estar alienados, nunca. Porque um dia o Senhor me mostrou muita coisa, depois vou falar mais algumas coisas, e o Senhor falou para mim assim, meu servo, você está muito salgado. Porque o Senhor me mostrou muita coisa, então vai querer impor às pessoas, rapaz, você tem que mudar de vida, porque aqui é muito triste. O Jesus fala, né, de lugar de ranger de dente, de escuridão. Mas é o tempo de cada um. Todos nós temos um tempo. E o Senhor é misericordioso, sabe que nós somos limitados. Para renunciar é muito difícil. O homem se apega às coisas materiais. Tudo que você tem é só emprestado. Você veio nu, e quando tiver que voltar, alguém vai botar uma roupa que você nem gosta. Não, bota essa mesma aí, de xadrez aí mesmo, isso aí. Agora não, agora ele não tem mais querer não. Mas é maravilhoso. Você nasce,
e volta. Como, irmão? Não estou entendendo. Você nasceu e voltou. Quando você volta, e aí, como é que foi lá? Pô, mas o senhor não se viu lá 100 anos. Porque no plano espiritual 100 anos não é nada. 1000 anos não é nada. Mas senhor, mas já foi já. Então nós temos um tempo para buscar essa transformação. Você é uma pedra preciosa, independente do que você está vivendo, independente daquilo que você está passando. O Salmo fala, e o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que tu não tropece com o seu pé na pedra. E aí? Do Salmo 91? Tu já imaginou quem está do seu lado aí? Ô irmão, aí não. Está do seu lado aí. Porque se não tivesse do seu lado, meu amigo, tu já tinha ido embora, tinha sido tragado já. Quando você acordar, agradeça a Deus. Quando fizer a sua higiene pessoal, olhar para o espelho, você fala assim, você é um milagre de Deus. Porque nós somos um milagre de Deus, a gente foge da nossa compreensão. Mas meu irmão, passando dificuldade, Jesus, que andava no deserto. E aí? A pé. Eu de Jerusalém a Galileia, de carro eu levei acho que 2 horas e pouca. As 5 vezes que eu tive em Israel. Imagina naquela época. Entendeu? Na poeira, no frio, no calor, sentindo necessidade muitas vezes. E aí? Hoje nós estamos, de uma forma mais confortável. Tem um anjo ao seu lado. Que ele tem uma responsabilidade muito grande. Irmão, que isso? Mas a Bíblia fala isso. Esse anjo vai estar do seu lado para te ajudar na sua missão. Ele não está à sua disposição, não. Não, peraí. Ele está por causa do amor e misericórdia do Altíssimo. Tá? Porque ele sabe que nós, aqui nesse mundo aqui, Jesus fala, no mundo tereis aflições. Ele fala isso bem claro. No mundo terás aflições. E nós temos que valorizar cada oportunidade que nós temos de transformação, de mudança. Não é fácil. Mudar não é fácil. Renunciar não é fácil. Você tem que, e o Senhor também, Ele nunca vai impor nada, porque Deus é amor. Deus é misericórdia. Mas o pessoal fala que Deus também é fogo consumidor, Então vai ter momento que eu vou falar assim, Senhor, não que Ele impôs. Isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu não tenho mais necessidade disso aqui. Eu não tenho mais necessidade de falar palavrão. Meu irmão, aí um cara falou assim para mim assim. Mestre, poxa, mas isso é uma coisa cultural. Mas a cultura tem origem qual? Toda cultura tem uma origem. Quando se fala um palavrão, automaticamente, o ser humano, quando você ora, você entra em frequência com um plano superior. Quando fala um palavrão, entra em frequência com a escuridão. Mas, meu irmão, claro, palavrão é de Deus. Que muitos cristãos falam. Eu me assusto assim, eu falo assim, não, Senhor. O Senhor fala assim, é que ele não tem conhecimento ainda disso. As palavras têm muito poder. Você tem poder de abençoar, e tem poder de abençoar, tem poder de amaldiçoar. E aí? Mas quem é você? Porque você tem a parte divina. E aí? Olha só o que o Senhor entregou nas suas mãos. Um poder, uma autoridade. Em nome de Jesus. Tudo é feito em nome de Jesus. Eu busquei muito conhecimento do outro lado. E chegou no momento que comecei a questionar. Teve um dia que eu acordei em espírito e estava caminhando numa cidade e nessa cidade eu vi uma igreja lá no alto do morro. Eu olhei assim e fui andando, vou naquela igreja. Mas quando eu cheguei num determinado momento, tinha um lugar que havia um impedimento. O lugar estava fechado e um ser se apresentou.
Só que eu sabia quem ele era, porque eu fazia parte daquele lado. Eu sabia quem ele era. Ele é aquele ele que guarda aquele espaço ali. Ele tentou esconder. Eu falei assim, você não precisa se esconder, eu sei quem você é. Aí eu falei a palavra que tinha que falar, e ele abriu o portão, e eu passei em direção à igreja. Quando eu estava próximo à igreja, se apresentou vários seres, muito alto. Ele estava com lança. Eu olhei para a ponta da lança, eles tinham 2 metros e pouco por aí, a lança estava afiadíssima. E eu automaticamente, é interessante que muitas vezes, a carne, por eu estar encarnado, né, vivendo na carne ainda, a carne muitas vezes você é capoeira, dá um pulo por cima. Mas eu falei, não, mas a lança estava muito afiada. Eu quero que vocês entendam, eu não era de igreja. E nem tinha acesso à Bíblia, nenhuma. E aqueles seres não deixaram eu passar. Não deixaram eu passar. E eu fiquei ali. O que eu vou fazer agora? Aí veio uma voz no meu ouvido. Atenção, eu não era de igreja. Alguém falou no meu ouvido assim, fala que você veio por Jesus. Eu falei assim, eu vim por Jesus. Na mesma hora, quando eu falei, eu vim por Jesus, eles fizeram assim, ops, todo mundo se afastou. No livro de Filipenses, no capítulo 2, está assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Jesus Cristo, olha só. E muitas vezes, aquele que tem uma liderança, ele se acha, não é nada. Jesus, ele se tornou, né, se humilhou, e o homem muitas vezes, pela vaidade, ele acha que não somos nada, o pastor tem que ser servo. A responsabilidade é ser servo. Que Jesus era servo. E falou assim, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilhoso, né? Eu não era de igreja. E falou assim, a voz falou assim, fala que você veio por Jesus. E a Escritura fala isso. Para a gente poder entender a quem nós estamos servindo. Porque eu posso fazer, às vezes o pastor faz um apelo, quem aceita Jesus aí? Mas ele não aceita, ele nos escolheu primeiro. É ele que nos escolheu, não foi a gente que vai, não, levanta a mão, coisa e tal, mas não. Você tem que aceitar Jesus no seu coração, meditando, refletindo. Mais uma vez eu falo, o Senhor não quer um servo alienado, não. Eu vou para a praia, eu vou para a piscina, eu vou para o teatro, gosto de shopping, a minha esposa vai para o shopping, aí eu fico lá tomando o meu cappuccino, aí tomo uns 10 cappuccinos, porque ela anda lá mais de horas, né? Então eu estou lá, quietinho, esperando lá, né, minha filha? Tranquilinho, né? Que demora. Ah, demorou? Não, filha, tá aí. Já tem um monte de copinho entendeu? Então, mas sempre com tranquilidade, com felicidade, porque eu sou escolhido, vocês são escolhidos. E o inimigo sabe, ele não quer que você tenha conhecimento, que quando você tem conhecimento, você vai renunciando muitas coisas. E automaticamente, quando você renuncia, automaticamente você, quando fala em adoração, quando você anda lá fora, você tem que ser uma adoração, um adorador. Tem que ver você como um adorador. Porque você mudou. Porque na capoeira,
Na capoeira o pessoal me conheceu numa fase, depois me conheceu na outra fase. Eu já cristão. Meus irmãos, o pessoal me bota em cada uma, fala assim, ó, o mestre vai chegar aí. O mestre é cristão. Ele fala assim, o mestre é religioso. Já me botaram assim, sabe? É interessante que eu peço ajuda do Espírito Santo, porque sozinho eu não consigo, assim, dar resposta, sabe? Imagina em Israel, né? Com vários alunos que são já rabino, como é que você vai falar de Jesus? Porque eles não vê Jesus como Messias. Ah, vê Jesus, não, ele era um revolucionário. Eu falo assim, mas os sinais que ele fez? Qual fez sinais igual a ele? Entendeu? E como é que vai falar? E sempre respeitando, até porque na condição que eu estou de mestre, o pessoal tem que falar devagarzinho, né? Então eu posso falar de Jesus, mas sempre ligado com o Espírito Santo. Eu falo, se você analisar, quantas vezes vocês foram punidos pelo Eterno por desobediência? Aí eles têm que dar um passo atrás. Então eu quero que nós possamos valorizar essa oportunidade de estar vivo, valorizar, sabe, essa vida que é tão passageira, meus irmãos, tão passageira. E um dia eu comecei a questionar do lugar onde eu estava. Eu comecei a questionar. E a minha conversão foi em 92. Eu fiquei na Espanha, eu saí daqui do Brasil em 91, onde eu conheci minha esposa. Nós viajamos juntos, fazendo um show. Eu fiquei 9 meses na Espanha. Fiquei 3 meses em Palma de Maiorca e 6 meses em Gran Canária. E em Palma de Maiorca tinha uma mulher que psicografava. E meu amigo, umas meninas que estavam lá, que fazia dança lá com um amigo meu que fazia lambada na época, 91, né? Tá no auge da lambada. E eu, pé duro, rapaz, minha esposa me deu tanta bronca. Eu falei, mas rapaz, eu sou capoeirista, o cara me botou aí nessa dança. Não... mas ela, meu Deus do céu. Mas Deus já tinha preparado tudo direitinho. E um dia, essa mulher, as pessoas procuravam ela. Ninguém fazia nada, os empresários, os grandes nomes, né? Sem consultá-la. E um dia, eu fui. Pelas meninas, vamos lá, porque uma tentou psicografar para mim, não conseguiu. Ah, vamos lá na minha líder que ela vai fazer para você. Aí eu fui. Fui lá, era um domingo, eu tinha show depois. E fui na casa dela e ela fez o ritual dela lá, coisa e tal, para psicografar. Quando ela começou a querer psicografar, ela foi ficando vermelha, e falou assim, tem alguém aqui que não está permitindo. E ela ficou assim, puxa, e ela me confundiu. Porque antes eu falei um sonho para ela, ela falou assim, isso aí é viagem astral. No espírito eles falam viagem astral, quando você se desloca, sai do corpo, né, espiritualmente consciente. Na Bíblia fala sobre arrebatamento. Você sai consciente e o Senhor fala com você e te orienta, te mostra muita coisa. Ela falou, você faz viagem astral. E eu não consegui fazer nada para mim na época. Isso foi no domingo, segunda, terça. Domingo, segunda, terça, quarta-feira ela me ligou. Ligou para o meu amigo. Falou assim, olha, aquele dia que o mestre esteve aqui em casa, um espírito ficou aqui, até hoje a gente não consegue dormir. Ele liga a televisão, ele liga a máquina de lavar, ele joga as coisas para fora, coisa. O cara fez uma arruaça na casa da mulher. E eu estava ainda nesse segmento. Aí eu falei, rapaz, fulano ficou lá. Para tu ver. Não está de brincadeira. Aí eu fui lá, estava na Espanha, aí eu fiz tudo que tinha que fazer e chamei, ó, volta. Ela não queria fazer meu mal. Aí ele voltou, né? Coisa e tal. Aí ela ficou na paz. E falou assim, ó. Aí ela fez a viagem astral dela. A líder falou assim, olha, ele é mais poderoso, ele é muito mais evoluído que você. Ele é muito mais evoluído, por isso que você não conseguiu fazer. O que ele está buscando, ele vai encontrar quando chegar no país dele. Aí automaticamente eu volto para o Brasil. Fiquei 9 meses lá.
volto para o Brasil e um dia veio uma palavra no meu sonho. Eu estou passando do horário ou não? Volta. Isso. Eu vou terminar já já. Voltei para o Brasil e eu questionei, veio uma palavra no sonho e eu não procurei saber, fizemos jogo, fizemos várias coisas e não descobrimos que palavra era aquela, uma palavra muito complicada. E eu comecei a questionar muita coisa. A luz só faz o bem, ela não faz o mal. A luz não faz o mal, só faz o bem. Tem seres que faz o bem e o mal. Não existe fazer o bem e fazer o mal. Faz o bem para uma pessoa ali porque ela pagou, porque ele é mercenário. Ele trabalha por interesse de ganhar alguma coisa. O Senhor, a luz, não. Se tem alguém que está atrapalhando você no seu trabalho, o Senhor desloca aquela pessoa para um outro cargo, para outra função, mas fica todo, porque luz é harmonia. A luz é harmonia. E então, automaticamente, eu estava dormindo, questionei muita coisa, eu estava dormindo e vi quando eu acordei. Acordei em espírito, eu levantei, olhei e me vi dormindo, deitado. Me vi assim, aí levantei, fiquei assim, aí vi quando chegaram vários seres, um montão chegaram aqui. Aí daqui sai o outro. Esse que veio daqui, alto, o manto, o branco, fagulhava assim, ó, a roupa dele. Rapaz, uma coisa maravilhosa, que fazendo a compreensão. Fagulhava assim. Aí ele falou assim, aqui os que estavam aqui, ninguém falou nada. Ele falou assim, ele ficou aí porque nós permitimos. Agora quem comanda, eu comando agora, a partir de hoje comando. Aí muda tudo, né? O Espírito Santo ali falou assim, eu comando. Então eu vejo que aquele tempo que eu fiquei ali era para ter conhecimento. Porque hoje eu posso falar com qualquer um e eu vou perguntar. Vou falar do meu testemunho e vou falar assim, se ele falar assim, fulano, eu falei, não, mas fulano mora onde? Porque eu conheci fulano que você adora aqui, eu conheci lá no plano espiritual, onde ele mora. Aqui ele pode se disfarçar, mas lá não. Aí a partir daquele momento ali, o Senhor me deu oportunidade, e falou muitas coisas para mim. A partir de hoje vai ser assim, 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 e me deu a liberdade de escolha. A conversão não foi fácil, foi muito difícil. Mas o Senhor, Ele é misericórdia, Ele é paciente e vai trabalhando. Olha, está muito salgado, muda aqui, bota mais doce. E automaticamente foi interessante que quando o Senhor me chamou, eu desfiz todas as coisas que tinha na minha casa, porque o rapaz tinha medo. E o cara de renome, hein? Não vou mexer. Eu falei, não, eu desfaço. E o mais interessante, quando eu volto da Espanha, já estava convertido, já estava em Cristo Jesus, chegou um rapaz, trouxe para mim uma pedra, que eu cultuava, essa pedra, onde eu levava ela comigo. O que aconteceu? Essa pedra eu esqueci lá, não sei como eu esqueci a pedra lá. Meus irmãos, deu problema pra caramba, alguém incorporou lá, e falou assim, olha, o rapaz que estava aqui anteriormente, ele esqueceu algo aqui. Enquanto não levar para ele, nunca vai dar certo aqui. Aí a pedra chegou do correio em casa, aí quando a pedra chegou, eu falei assim, olha, eu já não preciso mais de você. Você tem liberdade, como eu tenho liberdade de escolher. Eu escolhi. Então botei lá na mina, né? Tinha água corrente, botei a pedra lá e, entendeu? E esse é o meu testemunho, tá? E eu quero deixar, porque eu falo que Deus é inquestionável. E tudo que questionaram Deus se calou. O próprio Jó, né? Aonde você estava quando eu criei isso? Ele foi murchando. Abacuque também fez isso, né? Mas o Senhor está vendo todas, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa. Nunca se sinta abandonado, nunca se sinta sozinho, independente de qualquer coisa. Vocês que são marido e mulher, se valorizem cada vez mais,
que esse ano eu fiz 34 anos de casado com a minha esposa. Não é fácil. Eu tenho minhas falhas, ela também tem as falhas dela. Então eu tenho que ter tolerância e ela tem tolerância também. E um vai ajudando o outro. Porque é muito fácil divorciar e arrumar outra. Você vai só mudar de problema. Todo mundo agora fala, a fila anda. Anda nada. Valoriza a oportunidade. No livro está assim, do profeta Abacuque. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei a Deus da minha salvação. Então nós tivemos um Deus maravilhoso. Isso aí é fé. Porque eu passei por 4 cirurgias, a última cirurgia, o homem me desenganou. E eu estava no hospital, lá do Andaraí. Tá interessante que Deus preparou tudo. O médico, o neurocirurgião que falou que não é eu que vou fazer nada. Quando eu fiz a consulta com ele, no final, quando eu cheguei lá, e ele passando me olhou. Você não é o mestre Nagô? Professor. Aí falou assim, eu fui aluno dele. Ai, muda tudo, Deus. Não questionei hora nenhuma, Deus. Eu falei assim, Deus, não é porque eu estou aqui, para que eu estou aqui? Porque no hospital foi o tempo que eu orei mais pelas pessoas que estavam, ô mestre, o irmão Sérgio, dá para orar para fulano? Aí eu orava. Aí depois vi um testemunho, consegui, Então, bota Deus à frente de tudo, bota Deus no controle da sua vida, vale a pena. Eu fui em muitos planos espirituais inferior, mas vi coisas maravilhosas quando o Senhor me chamou para a luz também. Tem coisas maravilhosas, meu irmão, que se mostrar você fala assim, não, peraí, não. Você vai passar o que você quiser, passar o que for aí. Você vê que Paulo, quando ele está preso, está cantando, o rapaz está preso, está cantando, tomou um chicotada, ele falou, não, rapaz, tudo para mim aqui é lucro. Porque ele sabe que tudo é passageiro. O Senhor mostrou, meu irmão, eu viajei mais de 20 países. Tem países maravilhosos. Luxemburgo, uma coisa maravilhosa. Onde você virar, Suíça, sabe, Noruega, tudo branquinho de neve no inverno. Mas o mundo espiritual, que tem reservado para todos nós, Jesus fala. Ele fala que é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala, na casa do meu pai existem muitas moradas. Existem moradas que fogem à compreensão. E é para nós, é herança. Se você serve a luz, você tem como herança a luz. Então Jesus é o caminho verdadeiro. Tem muitas coisas acontecendo no nosso mundo aqui, mas nada está encoberto aos olhos do Senhor. E que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Te agradeço a oportunidade, pastor. Obrigado. Obrigado. Espero que tenha contribuído. Amém. Contribuiu muito. E eu quero falar uma coisa aqui. O esporte, ele abre muitas portas, tá? Eu vi um testemunho do Kaká falando que ele vai em todos os países e fala com príncipes, com pessoas importantes em outros países. E alguém perguntou, Kaká, por que você não é pastor? Por que você não... Ele, porque como pastor eu não entro em lugar como esportista. Então o mestre Nagô, o Sérgio, ele consegue entrar em lugares, conversar com pessoas que eu não conseguiria. Quem é você? Eu sou pastor, não quero conversa com pastor. Tem uma resistência, né? Uma resistência. Não tem uma resistência? Tem resistência. Pastor? Estou longe de pastor. Mas ele vai como capoeirista, como mestre de capoeira. E lá consegue falar com as pessoas. Consegue ter acesso que eu não tenho. Entendeu? Então isso é um ministério, irmão. Isso é um ministério. E você viu que ele tem um conhecimento sobre batalha espiritual, tá? Conhece a Bíblia, porque não dá para fazer um trabalho desse sem conhecer. Tem que conhecer. Tem que estar embasado na palavra. Se a pessoa, eu vou fazer a obra, vou entrar em lugares e tal, sem palavra, sem conhecimento,
vão te engolir. Então você tem que ter conhecimento da palavra. Então ele está fazendo um trabalho muito bacana e eu quero agradecer a Deus pela vida do Sérgio, que tem, e que esse testemunho, estamos ali colocando ali, hoje está na página da igreja, mas amanhã vai estar no YouTube. Se você puder replicar isso aí, né, esse testemunho, será muito importante. Muita gente, ele inclusive está aí no segmento, em alguma área, ele está preso, ele não sabe como sair dali. Ele quer sair, tem gente que quer sair, mas não sabe como, não tem orientação, não tem uma ajuda. E tem medo. E tem medo, porque o negócio é pesado mesmo. Existe muitas ameaças, tem ou não tem? Sim, porque, desculpa, quando eu saí, que Cristo me chamou, realmente, e falar assim, ele não pertence aqui. A minha esposa viajou, eu estava em casa, e os espíritos entraram na minha casa, e o pau quebrou. E automaticamente, quando eu chego dentro do quarto, estava o ar-condicionado ligado, quando a cama estava, o colchão no chão, tinha uma mulher sentada na minha cama. Falou assim, espírito de sedução. Falou assim, tá frio aqui, né? Um espírito falou isso. Eu falei, tá. Senta aqui do meu lado. Eu falei, vou sentar. Eu dei a volta, sentei. Ela ficou me olhando, eu falei assim, eu tenho uma coisa para você. Ela falou assim, o quê? Eu falei assim, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Quando eu falei isso, ela, pum, eu também acordei o coração. O mundo espiritual existe e a gente não pode brincar, né? Como eu falei ali lá em Efésios. Amém, querido? Deus abençoe você. Obrigado, Sérgio. Vamos estar aqui orando. Fica de pé, vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse testemunho, por essa palavra, por você ter vindo hoje aqui ouvir essa palavra também. Tá bom? Pai amado, no nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do irmão Sérgio, que ele continue sendo esse canal do Senhor para muitas pessoas, para muitas vidas. Continue usando o teu filho. Abençoe também a sua igreja, o teu povo, Senhor, que o Senhor continue abençoando. Leva-nos em paz, nos dê uma semana abençoada, uma segunda-feira cheia da tua graça, e que possamos estar vigiando, Senhor, sempre, para que possamos resistir no dia mal. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Tem um cafezinho lá, tá? Que a irmã Janete fez, diaconisa.